Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não era sempre, mas de vez em quando eu ia àquele clube para tirar um pouco do estresse da semana. Não ia necessariamente para dançar, até porque eu nem sabia dançar direito, mas ia para curtir, para beber, quem sabe até para arranjar uma companhia. O lugar costumava lotar. Geralmente, a gente ia entre 3 e 4 companheiros, às vezes um pouco mais. A intenção dos meus amigos, naturalmente, era a mesma que a minha. E olha, era difícil a gente sair desacompanhado daquele salão. E tinha uma mulher que eu, já andava de olho fazia algum tempo. Ela era, assim, mais velha do que eu, mas pensa num mulherão, uma morena bonita e provocante. Ao contrário de mim, ela dançava praticamente o baile todo. Era por isso, inclusive, que eu ainda não tinha me aproximado, porque era difícil ela ficar sozinha. O que me chamou a atenção na Fátima, na verdade, depois eu fiquei sabendo o seu nome, era que mesmo dançando com outro cara, ela passava ali perto de mim, me olhando assim de um jeito que, sinceramente, parecia, pelo menos me parecia, que dava, que ela se interessava por mim. Sempre de vestido, aquele cabelão bonito, era difícil não reparar. Enfim, um dia deu certo da gente conversar. Ela estava sozinha e eu aproveitei para me aproximar. Perguntei seu nome, se ela estava acompanhada. Ela falou que não e já perguntou se eu não estava a fim de dançar um pouco. Falei a verdade, que eu não sabia dançar direito, mas ela não se deu por vencida. Foi me pegando pela mão e me puxando lá para o meio do salão. Olha, quando os nossos corpos se tocaram, senti até um arrepio. E logo nas primeiras voltas, ela me olhou assim, se fingindo de desconfiada. Nossa, para quem diz que não sabia dançar, você até que dança muito bem. Ah, não brinca. Eu só engano um pouco. O fato é que a gente dançou várias músicas e depois ela foi comigo até a mesa. E foi ali naquela mesa que eu consegui, a certa altura, me aproximar e roubar um beijo dela. Não resisti. E depois daquele beijo roubado, a gente não parou mais de se beijar. No fim, foi inevitável, porque acabamos passando aquela noite juntos numa cama de motel. Mais do que isso, acabamos até nos envolvendo, já que passamos a ficar juntos praticamente todo sábado. A gente se encontrava ali mesmo, no clube, e não saía de perto um do outro. Eu até desconfiava que ela estivesse me escondendo alguma coisa. Chegou a me ocorrer. Será que essa mulher é casada? Porque ela nunca me deixava parar o carro na frente da sua casa. Era sempre na esquina, como se tivesse medo. Sei lá do quê? De alguém vê-la chegando de carona comigo? Eu nem sabia, na verdade, em qual daquelas casas ela morava. Um dia, inclusive, cheguei a perguntar: me diga uma coisa, Fátima. Você jura que não é casada? Ela achou graça. Casada eu? Mas que ideia! Se eu fosse casada, não ia lá pro clube todo sábado. E também não ficaria com você, né? Tá, mas por que esse medo, então, que eu te deixo na frente da tua casa? É por causa das minhas filhas, seu bobo. Sei lá por quê, mas eu não quero que elas me vejam chegando com um rapazinho assim, da tua idade. Imagine. O que elas vão dizer? Você é praticamente da idade delas? A mais velha tem 25. A minha caçula tem só 22. Nossa, eu não imaginava que você tivesse filhas assim tão jovens. Para você ver. Aliás, quantos anos você acha que eu tenho? Sei lá, eu acho que pode não parecer, mas eu já tenho 47. Olha, aquilo não me surpreendeu.
era mais ou menos a idade que eu imaginava que ela tivesse. Só que, apesar de ser mais velha do que eu, era uma mulher bonita. Sabe, o corpo exuberante, aquele olhar assim de menina levada, sem contar que na cama a gente se entendeu de um jeito. Ela vivia me falando das suas filhas, que eram muito bonitas, que eram solteiras, só que nunca me levou até sua casa para conhecê-las. Aliás, nem fotos delas me mostrou. Para resumir, nosso relacionamento acabou não vingando com o tempo. Depois de uns 3 meses e meio, a gente acabou se afastando. Ela, inclusive, deixou de frequentar aquele clube. Sei lá o que aconteceu, mas aos poucos a gente foi, sabe, até que cada um seguiu o seu rumo. Depois, até eu deixei de ir àquele clube. Naqueles últimos tempos, eu estava indo só por causa dela mesmo. Enfim, foi mais ou menos depois de 1 ano e meio, talvez um pouco mais do que isso, que eu mudei de emprego. Sei lá, eu não estava muito satisfeito com o salário que recebia. E o ambiente também, na empresa, não era lá essas coisas. Eu tinha alguns amigos, mas, sabe, da parte da diretoria, vamos dizer assim, eu não tinha, para dizer bem a verdade, um ambiente muito bom. E foi ali, nesse novo emprego que eu arranjei, que o destino colocou aquela moça no meu caminho. Olha, eu nunca fui de acreditar nesse tipo de bobagem. Quer dizer, era bobagem, né? De amor à primeira vista. Mas foi bater os olhos naquela moça e já me encantar. Era uma moreninha assim, tão linda, tão delicada, toda tímida, toda recatada. Já naquele nosso primeiro contato, senti aquele friozinho gostoso na barriga que prenunciava alguma coisa, sei lá. Ela também era do setor onde eu trabalhava, de modo que a gente se via o tempo todo. Só que apesar de ter me encantado assim logo de saída, demorou para eu conseguir me aproximar do jeito que eu queria. Eu também fui assim meio afoito, reconheço. E já naquela primeira semana, já fui convidando a menina para sair, mas levei uma invertida. Puxa vida, André, se desculpa, mas acho que não vai dar, viu? Eu fiquei bem desanimado com aquela recusa. Só que, mesmo assim, não desisti. Aos poucos fui me aproximando, tentando demonstrar que era um cara assim bacana, que ela podia confiar em mim, até que, de um modo assim gradativo, ela foi, digamos, baixando a guarda, dando mais abertura, até que um dia acabou aceitando o meu convite. Olha, eu nem acreditei. Do mesmo modo que não acreditei quando a gente se beijou pela primeira vez. Foi um beijinho suave, assim, esse primeiro, só que, ao mesmo tempo, tão carregado de sentimento. Fazia tempo que eu estava interessado nela. E depois daquele beijo, não tive mais dúvida de que estava encantado por ela. Saímos depois novamente, e eu, inclusive, a pedi em namoro. E, para minha alegria, ela aceitou. Ela me contou que morava com a mãe e uma irmã. Aliás, um dia, saímos e ela perguntou se podia chamar a irmã para ir junto. Assim a gente já ficava se conhecendo. Falei que por mim tudo bem, não tinha problema. E a verdade é que, assim como a Luísa, a Alessandra também era bonita. Bonita, simpática, só que mais despachada, digamos. Um pouco diferente, assim, no temperamento. Aliás, aquela foi só a primeira vez que a Alessandra saiu com a gente. Depois a gente repetiu o programa e numa dessas vezes, inclusive, eu até chamei um amigo para ir junto, para ver se os dois se acertavam. Mas acho que ela não gostou muito desse meu amigo, porque quase nem deu muita bola pro coitado. Enfim, as semanas foram passando, até que perto de completarmos 3 meses de namoro, ela falou que sua mãe queria me conhecer. Queria que eu fosse almoçar na casa dela no domingo.
Olha, nem sei como não me ocorreu que, sei lá, apesar de ter achado um pouco de coincidência, porque eu conhecia aquele bairro. E quando entramos na rua, descemos do carro. Ela foi entrando pela porta e eu já assim, confesso que meio desconfiado. Dali a pouco, a Alessandra, irmã dela, surgiu na sala, nos cumprimentou, até que de repente sua mãe surgiu da cozinha. E foi aí que eu senti aquela moleza nas pernas. Acredite quem quiser, mas a mãe da Luísa era ninguém menos do que a Fátima. Aquela morena que eu tinha conhecido no salão de baile e com quem tinha, inclusive, tido um rolo. Nós dois levamos o maior susto. Não fui só eu. Ela que era assim, morena, ficou mais branca que uma folha de papel. A Luísa, naturalmente que sem desconfiar de nada, falou: esse é o André, mãe, meu namorado. Tanto eu quanto ela continuamos os dois impassíveis. Um olhando para a cara do outro, sem acreditar. A Luísa, percebendo o nosso silêncio, falou: ô mãe, tá tudo bem? Não vai cumprimentar o André? Toda sem jeito, sem conseguir disfarçar o embaraço, ela me estendeu a mão. Claro que vou, filha, imagina. Como é que você vai, André? Olha, eu nunca pensei que fosse passar por isso. Na verdade, acho que nem ela. Quando estávamos juntos, ela vivia comentando das filhas. Mas nem por sonho eu podia imaginar que fosse a Luísa e a Alessandra. Eu não sabia em qual daquelas casas ela morava. Sabia a rua, porque ela me pedia sempre para deixá-la na esquina, numa farmácia que tinha, assim, por perto. Não queria que as filhas soubessem que ela andava saindo com um cara muito mais novo. Pelo menos foi a explicação que ela me deu na época. Eu achei coincidência a Luísa morar justamente ali, naquela rua, mas confesso que jamais podia imaginar que sua mãe fosse justamente a Fátima. Eu, naturalmente, que fiquei na minha, nem toquei no assunto com ninguém. E como ela também não comentou nada, ficou tudo por isso mesmo. Como se tivéssemos acabado de nos conhecer. Se eu quisesse dizer alguma coisa, meu Deus, o que eu ia dizer? Fiquei na minha. E ela também ficou. Eu, sinceramente, não sabia qual seria a reação da Luísa se soubesse que eu já tinha vivido um romance com a sua mãe, quase 2 anos atrás. O fato é que não consegui me sentir à vontade. E nem poderia, né? Fiquei tenso o tempo todo, como se a qualquer momento a Luísa fosse descobrir o meu envolvimento com a Fátima. Graças a Deus, a Fátima também nem tocou no assunto. Quer dizer, pelo menos não ali na minha frente. Só que já no dia seguinte, assim que nos encontramos na empresa, eu notei que a Luísa estava tão esquisita. Disse que precisava ter uma conversa séria comigo na hora do almoço. Logo imaginei o que poderia ser. E assim que saímos na rua, ela ficou olhando para mim com aquela cara, com aquele misto de, sabe, susto, talvez um pouco de medo e um pouco até de raiva. Notei que ela estava zangada comigo. E foi aí que ela perguntou: André, por que você não me falou que já conhecia minha mãe? Mesmo já esperando, eu estremeci naquela hora. Como assim, Luísa? Que foi que tua mãe te contou? Eu ainda tentei dar uma disfarçada. Só que não adiantou. Ela me contou tudo. Por que você me escondeu isso de mim? Por que você fingiu que não conhecia ela?
Puxa vida, Luísa, sei lá, acho que foi surpresa. Depois eu achei que você fosse não gostar ou não fosse entender. Entender? De que jeito que você quer que eu entenda que você namorou a minha mãe? Claro que eu não gostei. Mas, Luísa, eu não podia nem imaginar que fosse te conhecer depois. Eu conheci a tua mãe já faz muito tempo. Quando ela ia num clube, lá perto da tua casa. Como que eu podia adivinhar? Olha, André, eu sei que você não teve culpa. Só que isso muda tudo entre a gente. Eu fiquei muito chateado quando eu soube, viu? Muito decepcionado. Nem dormi essa noite. Só pensando no que fazer da minha vida. Mas como assim, Luísa? O que é que você está querendo me dizer? Estou querendo dizer que acabou. Esse nosso namoro não tem mais como. Depois do que eu fiquei sabendo, você me desculpe, mas eu ainda tentei conversar com ela, convencê-la de que ela estava sendo muito extremista, mas não adiantou. Cheguei a confessar que era louco por ela, coisa que ela já sabia. Só que ela já estava com a decisão tomada. Com o rosto banhado em lágrimas, ela simplesmente me deu as costas e se afastou, me deixando ali sozinho, pensando no que eu faria agora da minha vida. Claro que não aceitei. Tentei de todas as formas me reaproximar dela, mas ela estava tão desorientada, tão confusa com aquilo que tinha descoberto entre mim e a sua mãe. Meu Deus, como que eu podia antecipar uma coisa dessa? Foi uma terrível brincadeira do destino. Até para Alessandra eu pedi ajuda. Pedi que ela conversasse com a irmã, intercedesse a meu favor. Só que, segundo ela, a Luísa era uma garota muito sensível, muito emotiva, mas também muito firme, muito decidida. Se ela tinha resolvido terminar o nosso namoro, dificilmente voltaria atrás. Um dia, inclusive, a gente marcou de conversar pessoalmente, eu e a Alessandra. E ela tirou até uma onda da minha tristeza. Você também é fogo, né, André? Passou o rodo na mãe e na filha? Como assim, Alessandra? Você sabe como tudo aconteceu, já te contei. Não tive culpa. Como que eu podia imaginar? Eu sei, estou só brincando. Aliás, agora é sério. Já que você pegou a mãe e a filha, o que você acha de pegar a irmã também? Olha, no que eu escutei aquilo, olhei para ela, sabe, sem saber o que dizer, imaginando naturalmente que ela estivesse brincando. Só que ela ficou me olhando de um jeito assim, meio confuso. Eu perguntei: como assim, Alessandra? Que bobagem. Ai, André, como assim? Não se faça de bobo, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Olha, eu juro, não imaginava que isso pudesse acontecer. Mas acredite quem quiser, ela se aproximou de mim e me tascou um beijo na boca, do modo mais inesperado que se possa imaginar. Tanto que eu nem tive tempo de reagir. Quando eu vi, sua boca já estava colada na minha. E o pior é que, em vez de me afastar, sei lá o que me deu. Eu acho que eu não preciso nem dizer como foi que essa história terminou. Depois do beijo, eu cheguei a olhar para ela assim, ainda meio surpreso, e perguntei: por que isso, Alessandra? Ela sorriu. Vai dizer que não gostou? Não é questão de não ter gostado, mas é que eu não esperava, né? Eu aqui falando da tua irmã e, de repente, do nada, você deixa de falar na minha irmã, André. Tem tanta coisa mais interessante, mais gostosa pra gente fazer do que ficar falando dela. Ela falou aquela frase e novamente me beijou.
Aí, a história só poderia ter terminado de um modo: na cama, numa suíte de motel. E foi exatamente assim que realmente terminou. Olha, eu me senti até meio arrependido depois. Porque vamos convir, né? A minha situação com a Luísa já não estava boa, pelo fato de ela ter descoberto que eu tinha me envolvido com a sua mãe. Isso lá no passado. Imagine agora, se ela ficasse sabendo que eu tinha ido para a cama também com a sua irmã. Embora a iniciativa não tivesse partido de mim. Aí mesmo é que eu estaria perdido. Ela jamais olharia para minha cara de novo. Olha, eu implorei que a Alessandra não comentasse nada com a irmã. Porque, sabe, minha situação ficaria... Depois, inclusive, assim que fiquei sozinho, fiquei ali me recriminando, arrependido. Sabe, porque não precisava. Eu deveria ter pensado melhor. Não poderia ter me deixado levar só pelo impulso, sabe, pelo instinto. Sei que isso pode ser o sonho de muito homem nesse mundo, se envolver com uma mulher e com as filhas dela, mas juro que eu não me senti nada bem pelo fato de ter me envolvido com a mãe e depois com as duas filhas. Com a mãe e a filha, Luísa, foi por um acaso. Porque, repito, eu não poderia imaginar que 1 ano e meio, 2 anos depois, iria me apaixonar pela filha daquela mulher que eu tinha conhecido lá no salão. Mas com a Alessandra, eu podia ter evitado. Podia e devia. Para minha tristeza, mesmo eu tendo feito de tudo, não consegui mais me acertar com a Luísa. Ela realmente não quis seguir com o nosso namoro. Poxa, eu fiquei tão arrependido daquilo que tinha feito, porque, repito, ela já não queria voltar comigo sem saber do caso da irmã. Imagine, então, se desconfiasse. No fim, a gente nem namorou, assim de um modo oficial. Mas convenhamos, para mim, pelo menos, não mudava nada. Era praticamente a mesma coisa. A única coisa que importava é que eu era apaixonado por ela. Com o fim do meu namoro com a Luísa, acabei me aproximando da Alessandra. Mais do que devia. Até porque ela ficou marcando o território o tempo todo. Ligava, dizendo que queria me ver, conversar. Eu acabava cedendo. No fim, rolava um beijo e, mesmo apaixonado pela Luísa, mesmo sofrendo com o fim do nosso namoro, eu não consegui dizer não quando a Alessandra vinha para o meu lado, sabe, toda carinhosa, toda cheia de amor para dar. Era uma mulher bonita e, sabe, eu também estava tão carente. Aliás, o que ela queria mesmo era ter alguma coisa mais séria comigo. Lembro, inclusive, dela falando um dia: André, escuta, eu não sou fresca como a minha irmã, viu? Para mim não tem importância se você teve ou se não teve alguma coisa com a minha mãe. Passado é passado. Prefiro pensar no presente. Quer dizer, no presente e no futuro, né? De modo que, se você também quiser, eu gostaria muito da gente ser namorado. O que você acha? Olha, eu fiquei até sem saber o que dizer. Eu curtia ficar com ela, mas não era com ela que eu queria namorar. Até porque não era por ela que eu era apaixonado, mas pela sua irmã. Só que o modo como acabei conduzindo as coisas acabou, pouco a pouco, me afastando definitivamente daquela que eu amava. Ela simplesmente não quis mais saber de mim. E como se fosse pouco, tempos depois, como geralmente acontece, né, nesses casos, pode até demorar um pouco, mas chega uma hora que ela acabou descobrindo do nosso envolvimento. Pensa na bronca que eu levei dessa menina. Você não presta mesmo, né, André? Olha, eu não imaginei que você chegasse a tanto, viu?
Não bastasse a minha mãe, agora você está pegando a Alessandra também? É desse jeito que você vivia dizendo que me amava? Mas, Luísa, eu não tive culpa. Foi a tua irmã que me provocou e para de ser falso. Tá querendo me dizer que a Alessandra te levou amarrado para um motel? Você não presta. Você não presta. Você não vale nada. O que eu queria, né? Mereci cada palavra que ela me disse. Eu realmente agi como um cara, mesmo não tendo, assim, a intenção, como um cara que não dá valor para a mulher e não justifica o amor que eu dizia que sentia por ela. E sentia mesmo. Olha, a minha vontade foi de sumir. Quase pedi a conta. Tudo para não ficar perto dela, para ver se conseguia esquecê-la. Na verdade, eu queria me afastar de todo mundo. Dela, da sua mãe, da sua irmã. Só que antes que eu tivesse coragem de fazer isso, pedir a conta e sumir, eis que a Alessandra jogou aquela bomba na minha cabeça. André, te prepara. Eu tô grávida. Como é que é? Tô grávida. Tô esperando um filho teu. Eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, sem saber o que fazer, o que dizer. Eu querendo sumir. Nunca mais ver aquelas 3 mulheres na minha vida. Até porque a Luísa, que era a menina por quem eu era apaixonado, não queria mais nada comigo. E no fim, aquela bomba. A Alessandra estava grávida. E segundo ela, o filho era meu. Olha, se aquilo fosse verdade, e tudo indicava que era, eu estaria vinculado àquela família para sempre. A menos que bancasse o canalha e sumisse. Mas isso era uma coisa que eu jamais faria. E se não sumisse e continuasse convivendo com aquela família, de que jeito que eu ia tirar a Luísa da cabeça? Aliás, quando ela soube da gravidez da irmã, eu fui conversar com ela, tentar me explicar, mas ela não me deixou nem abrir a boca. Olha, eu só espero que você não seja covarde e assuma essa criança. Viu, André? Aliás, assuma ela e a minha irmã. Imagine a minha situação. Apaixonado por uma, mas desprezado por ela, quando soube que eu havia tido um envolvimento com a sua mãe no passado e agora com a outra irmã, com quem também eu tinha me envolvido. E que agora, como se fosse pouco, ainda estava esperando um filho meu. Só podia ser uma brincadeira do destino. Sabe, não sei como explicar, de um modo diferente. Olha, eu pensei. E, sinceramente, ainda não cheguei a uma conclusão. Aliás, eu tenho pensado tanto. Tenho me perguntado tanto, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Que confusão que eu fui atrair para mim? No começo foi sem querer. Eu jamais poderia imaginar que um dia, num salão, dançando com uma mulher que eu nem conhecia, que eu só admirava, porque ela dançava bem, era bonita, que um dia iria conhecer a filha dessa mulher, isso quase 2 anos depois, e ia me apaixonar por ela. E que essa dança, e que esse envolvimento que eu iria ter com essa mulher, a mãe, iria atrapalhar a minha vida, quase 2 anos depois. E mais do que atrapalhar, se fosse atrapalhar, só atrapalhar, não era nada. Mas que ia ser a causa da minha tristeza. Ia ser a causa
da minha melancolia, porque hoje em dia eu não sei o que fazer da minha vida, mas juro por Deus, não fosse essa criança, eu sumiria do mundo. Porque a única coisa que me mantém aqui ainda é essa responsabilidade. Tudo porque aquela que eu amo não me quer. Tudo bem, foi por minha culpa. Se bem que às vezes eu acho que não foi culpa minha. Foi o destino que me colocou nessa situação. Eu não queria, eu nunca imaginei. Simplesmente aconteceu. De modo que 2 anos atrás, agora um pouco mais, eu inocentemente me aproximei daquela mulher, comecei a dançar com ela e não estava sabendo, nem imaginava que naquele momento eu estava cavando a minha própria sepultura. Naquele momento eu estava decretando o meu afastamento lá no futuro da menina que eu mais amo nesse mundo. Da menina por quem eu sou apaixonado, aquela que eu queria, ao lado de quem eu queria ficar, para sempre, eternamente, para o resto da minha vida.